Você não sabe nem escrever direito, né? E ainda quer falar dos outros. Falso profeta é você que está infiltrado no meio dos crentes. Tua ligação com o Sabino mostra isso claramente. Esse foi o comentário de um cara que tem o nome de Yao no, no, no perfil do YouTube. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que eu comente sobre isso. Então, aguardo que você insistentemente se inscreva no canal, assine as notificações, todas as notificações, ok? Então, isso é um pedido. Se torne membro aqui do canal. Caso você queira aprender teologia, tem um curso livre na página inicial do curso. E caso você queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clair. E vamos comentar sobre essa cena, ok? Esse cara que comentou isso, né? Você é um falso profeta, infiltrado é você no meio dos crentes. Tua ligação com o Sabino mostra isso claramente. Cara, eu vou dar um likezinho aqui no comentário desse cidadão. Vamos lá. Qual que é a minha relação com o Fábio Sabino? Minha relação com o Fábio Sabino. Primeiro, alguns vão achar estranho, mas eu particularmente respeito o Fábio Sabino, porque ele é um cara que produz conteúdo de teologia. Não concordo com conclusões que ele traz, com o método que ele utiliza, mas ele é um cara que, se você for um cara estudioso, se você for alguém que busca a verdade, você acompanhar o Sabino, em última análise, porque gosta do conteúdo, dos temas que ele traz, você vai acompanhar o canal dele, mas você não vai ficar com o que ele diz. Você vai acompanhar o canal dele e você vai estudar para ver se ele está certo ou errado. E aí você vai ter um amadurecimento espiritual muito grande. Por quê? Cara, você olha para o Sabino, você sabe qual que é a abordagem dele, você sabe extrair conteúdo dele. É fácil, é simples, é dessa forma. Então eu acompanhei muitos anos o conteúdo do Sabino e por isso eu não me tornei ateu. Na verdade, em alguns aspectos, o nível de pesquisa dele é interessante. Você tem nego produzindo conteúdo em aramaico na internet, falando sobre aramaico na internet? Não, você tem um bando de idiota falando sobre a peshita. Sobre, sabe assim, é o que você encontra, um bando de otário falando sobre peshita aí. Né, que a peshita é a verdadeira, original, que não sei o quê, e não trazem conteúdos de relevância sobre manuscritos. O que mais se aproxima disso que eu acabei de mencionar é o Sabino. O Sabino está na internet desde o final de 2010, trazendo conteúdo sobre exegese, sobre grego. Então, querendo ou não, o cara que tiver o perfil de estudioso, que para ouvir o Sabino e estuda, ele vai discordar do Sabino. Quantas vezes eu vi um vídeo do Sabino falando um negócio, eu ia abrir um dicionário de grego, abrir um dicionário não sei o que, ia pesquisar e eu chegava a uma conclusão diferente da dele. Né? E ponto. Outro detalhe sobre o Sabino. O Sabino ele tem que ser polêmico. Polêmica gera visualização. Esses dias atrás comentaram: Adolfo, como é que seu canal não chegou a 130 mil inscritos e a pastora Nadir chegou? É porque eu não fico produzindo conteúdo polêmico. Eu não fico produzindo conteúdo polêmico. Eu não fico gravando vídeo em cima dos outros. Então, por exemplo, eu poderia gravar 500 vídeos em cima do Sabino, 500 vídeos em cima da pastora Nadir, 500 vídeos em cima do Romildo Ferreira, e meu canal já teria pelo menos uns 25, 30 mil inscritos, eu teria o triplo de visualização. Mas eu não quero crescer desse jeito. Né? Eu cresço pelo meu próprio conteúdo. Uma vez ou outra eu gravo um vídeo nesse modelo aqui, mais treta, alguma coisa assim, para crescer. Mas eu não faço isso, não é a minha função. Minha função é informar as pessoas que buscam a verdade. É para você vir assistir, beleza. Então qual que é a relação que eu tenho com o Sabino? Perdão, acabou de chegar um par de memória RAM de um amigo meu aqui, para eu colocar no computador dele para mandar para ele. Então, eu olho para o Sabino, eu olho com respeito. Não concordo, mas eu olho com respeito. Assim como eu olho para um eclético, eu olho para um eclético e respeito a opinião de um eclético, eu olho para um pentecostal e respeito, eu olho para um cara que é batista, presbiteriano, olho até para um estudioso sério de arqueologia que seja ateu, olho com respeito e sigo o meu caminho. E sigo o meu caminho, com as minhas discordâncias e por aí vai. E é assim que eu peço que você olhe pro meu conteúdo também. Pô, o cara tá falando de crítica textual, de grego, de não sei o quê. Pô, vamos ver o que ele tá dizendo. Tem base o que ele tá falando? Vamos dar uma olhada nos dicionários, vamos dar uma olhada no processo exegético, vamos dar uma olhada na linguística. E
Se chegar na mesma conclusão, beleza, quer dizer que eu estou certo. Se não chegar, tranquilo. Né? O que importa é a gente crescer. Então eu olho para ele com esse sentido. E sim, eu olho com os dois pés para trás para o trabalho do Sabino. Eu vou resistente. Não é tudo que ele fala que eu vou chegar concordando. Não é assim. Por quê? Porque eu sei quem é Fábio Sabino. Agora, quando a gente olha para o Romilson Ferreira, ele vem com aquele ar de que Deus me revelou, de que Deus é isso, olha, Deus me revelou, e ele fala de profecia, e assim, ele mistura a verdade com o erro. Ele mistura a verdade com o erro. Ele vai falar de coisa de profecia. Abro um parênteses aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Parênteses. Por que vocês têm que falar de profecia na igreja de vocês? Exatamente para não acontecer isso. Então você vê o Romilson Ferreira lá, dissertando sobre Daniel capítulo 2, sobre Apocalipse 12, sobre um monte de coisa, e ele começa a garear gente, porque essas pessoas elas não veem isso na igreja delas. Então, ainda dentro dessas resistências, você que está assistindo esse vídeo, que é pastor, que é líder de igreja, que é pregador, cara, estude profecia. Estude profecia. Um povo sem profecia se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso é um versículo bíblico lá do Antigo Testamento. Então, o estudo de profecia é extremamente importante. Abra Apocalipse 12, abra Daniel capítulo 2. Isso tem que ser importante. Por quê? Porque por causa da negligência de vocês líderes de igreja, de maneira geral, que ficam falando de profecia, de revelar o que está no Facebook, de profecia de cura, disso, daquilo, né? Ou que ficam discutindo de calvinismo e arminianismo. Enquanto vocês ficam discutindo isso, pessoas como falsos profetas como Romilson Ferreira, eles ficam estudando sobre profecia, falando sobre profecia para o seu público, misturando um monte de equívocos e gerando uma expectativa da vinda do Messias, né? E ele fica falando de arrebatamento, disso, daquilo, e chamando a atenção. O povo sente fome de profecia. O povo sente fome de profecia. Então, estudem, falem sobre profecia. Preparem sua igreja para ouvir sobre profecia. Isso chama muita atenção. Isso ajuda a igreja a crescer. Ponto. Então, fecha a resistência, volta ao Romilson Ferreira. Então, o Romilson Ferreira ele fica chamando muita atenção no contexto de profecia. E aí ele vem com aquele papo de que tudo está adulterado, que o nome de Deus está adulterado. E isso faz com que ele cresça e pronto. Uma das outras coisas que faz o Romilson Ferreira crescer também muito é o capeta, né? O Romilson Ferreira e o capeta são assim, né? Você pode ver, Romilson Ferreira, pastora Nadir e o capeta são amigos, né? Não, na verdade o capeta não gosta nem da pastora Nadir, né? Porque ela já foi 14 vezes pro inferno e 14 vezes o capeta mandou ela de volta. Não sei se é porque ele não gosta dela, se não aguenta aquela véia lá enchendo o saco dele, ou se os dois têm um pacto, né? Vai saber, né? Porque esses pastores, esses profetas aí, né? Que tem revelações demais, muitas vezes eles dependem mais do capeta para a igreja encher do que de Deus, né? Então, então o que acontece? Só que o Romilson Ferreira, o leigo, ele não consegue ir com a guarda muito alta para cima dele. O Sabino sim. O Sabino, o cara vê lá, pô, Daniel era gay. Ou que não sei o que. Cara, o cara já olha pro nome do vídeo, o cara já vai com resistência. O cara já vai armado pra ouvir o Sabino. Ok? Já o Romilson Ferreira não, ele vem com aquele porque as profecias estão se cumprindo, que não sei o que, com aquela linguagem, um arrebatamento. Ele começa a assimilar. A pessoa ela tá acostumada com essa linguagem, ela é assimilada pelo estilo dele. Né? E aí o que acontece? Ela caiu. Quando você menos imaginou, ela está defendendo que Aú é o verdadeiro nome de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? É muito mais difícil uma pessoa que acompanha. É muito mais difícil. E outra coisa, outro detalhe. O público do Sabino, ele é crítico. Ele é mais crítico. O público do Romilson Ferreira, não. O público do Romilson Ferreira compra o discurso do Romilson Ferreira porque são pessoas de baixo intelecto, são pessoas que não sabem ler e escrever direito, isso é fato. Não sabem ler e escrever direito. São pessoas que têm dificuldade de construir uma frase sem conter um erro. Errar gramaticalmente, concordância é uma coisa.
Mas a pessoa colocar 5, 6 erros numa linha de 10 palavras, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, tem coisa que não tá dentro do aceitável, né? E aí, já o público do Sabino não é um público mais ateu, é um público mais triste com o cristianismo, triste com o que aconteceu dentro das igrejas, e eles são embarcados para o Sabino. Mas assim, é um número menor, é um número de gente que se interessa mais pelo estudo. Tem aqueles que são críticos pela crítica, ok, tudo bem, mas eles se veem representados na figura do Fábio Sabino, não tem problema, mas ainda assim a gente consegue olhar, eu pelo menos ainda consigo olhar para o Sabino, chegar com uma defesa, com uma guarda alta. Só que eu entendo que o cara que acompanha o Romilson Ferreira, ele já chega com a guarda totalmente baixa, o cara já aceita tudo sem muito questionamento, porque são pessoas de baixo intelecto, sabe? São pessoas com pouca graduação. Cara, ó, pra ser sincero, o único cara que conseguiu escrever um texto corretamente foi esse daqui. Esse daqui foi o primeiro comentário de 1000 que eu li, que, tipo assim, né, não tem uma discordância de escrita, tem a pontuação e por aí vai. O melhorzinho é esse cara aqui. É esse cara aqui. Porque o resto, mano, é tudo um bando de gente que não tem conhecimento da própria língua, não tem. E aí quer vir falar de Yahoo, né? E sabe? É simples assim. E olha, gente, para eu concordar com o Sabino 100%, cara, o negócio tem que ser muito feio. Para você ver, ó, para você ver, o Romilson Ferreira, ele tá num nível de heresia tão grande, mas tão grande, que eu sou obrigado a concordar com o Fábio Sabino sem muito questionamento. Eu sou obrigado. E assim, e eu também tenho que agradecer ao Romilson Ferreira, porque foi graças ao Romilson Ferreira que eu marquei uma live a primeira live eu marquei com o Fábio Sabino. Por quê? Eu não vejo o Fábio Sabino marcando volta para arrebatamento, né? A data de arrebatamento. Romilson Ferreira marcou quantas vezes? 50. Porra, se ele marcou mais de 50 vezes, quem é falso profeta aqui? Sou eu? Sou eu? Quantas vezes eu marquei arrebatamento? Arrebatamento vai acontecer tal dia. Os falsos profetas que guardem, colocam suas barbas de molho. Romilson Ferreira falou isso. Aconteceu o arrebatamento na Páscoa? Aconteceu? Não aconteceu. Se um profeta fala que é profeta, fala e não acontece, ele claramente é um falso profeta. E você, que acompanha o Romilson Ferreira, ainda está seguindo ele cegamente? Triste. 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 Né? É muito triste para você. É muito triste. Vamos fazer o quê? Para você não cair nas garras de uma pessoa como o Romilson Ferreira, faça um curso de teologia. Página inicial do canal, curso livre, pagamento único, 86 matérias, grego, hebraico, crítica textual, exegese hermenêutica, história da igreja, teologia sistemática, é muito tema, eclesiologia, tudo isso para você não, escatologia, para você não cair no papo furado do Romilson Ferreira. Simplesmente assim. Tá? E quanto ao Sabino, a gente já sabe, conhece a figura, ele está aí desde o início. A gente sabe lidar com ele, a gente sabe abordar como é a abordagem dele. E com isso, você extrai o que é bom, ignora o que discorda. Agora, o Romilson Ferreira é muito difícil, é impossível você. Se você for usar o método do Romilson Ferreira para estudar a Bíblia, meu amigo, você tá lascado. Você só vai cair em erro atrás de erro e por aí vai. Simplesmente assim. Mas o diabo ele trabalha dessa forma, né? Ele gosta de enganar e o povo gosta de ser enganado e vamos fazer o quê? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.